pessoal, bem-vindos à nossa aula de agrotóxicos e haletos orgânicos. Bom, o meu nome é Laís Raulino e nós vamos ter então uma sequência didática de 5 aulas, onde nós vamos ter então 25 minutos de proposta dado por mim na aula, e depois a gente vai ter sempre uma atividade no final de cada aula. Bom, para poder situar melhor como vai acontecer as nossas aulas a partir de agora, nós vamos iniciar todas as aulas com um pequeno trecho de um texto, e a partir desse trecho do texto do dia, nós vamos ir construindo o nosso conhecimento conforme as informações apresentadas no texto. Então, vamos começar. Bom, então aqui está o nosso texto. Vamos lê-lo então. Os agrotóxicos são amplamente usados universalmente. O motivo da sua fabricação se dá pelo controle de pragas que consomem plantações inteiras no agronegócio. E com a funcionalidade dos inseticidas nas plantações, se esperava que essa fosse uma forma de diminuir a fome no mundo. Bom, então o nosso trecho da aula de hoje é esse. E vocês conseguem olhar aí nesse texto e encontrar palavras, talvez termos, que vocês nunca viram antes? Ou já viram, mas nunca entenderam direito? Bom, eu posso já citar alguns aqui, O primeiro termo que a gente vai aprender hoje, então, é sobre os agrotóxicos. O que significa, os agrotóxicos que são, então, usados universalmente. E a gente vê, então, aqui outra questão, que é os inseticidas, que a gente vai ver mais para frente, que é uma classe de agrotóxicos. Então, a gente vai entender primeiro o significado desses termos, e mais para frente a gente vai conseguir entender o porquê que esse texto nos diz que a sua fabricação é pelo controle de pragas para basicamente proteger plantações, E que com isso se viu uma grande possibilidade de diminuir a fome no mundo. Bom, vamos lá. Então, afinal de contas, o que são os agrotóxicos? São produtos de origem química ou biológica para ser um defensivo agrícola. Quando eu falo agrícola, agronegócio, até o próprio agrotóxico, a gente está se referindo justamente às plantações. Então, a gente está falando ali, de, por exemplo, plantações de batata, plantações de alface, qualquer tipo de plantação em grande escala, na grande maioria das vezes, uma plantação muito grande, é onde geralmente são usados os agrotóxicos, ok? Bom, então a gente vai ver que a gente tem algumas classes de agrotóxicos. Então, nós temos aqui, os inseticidas, que são usados para o controle de insetos e pragas nas plantações. Então, ali vai ser, então, os insetos que, quando presentes na plantação, eles vão, então, comer as folhas, eles vão fazer com que a colheita não seja boa, não venha numa quantidade ideal, do que se esperava, quando foi plantado. As folhas vão vir, então, comidas, e isso tudo gera um grande problema, para o pessoal que trabalha, então, com o agronegócio. Os herbicidas são para matar plantas que são consideradas danosas para as plantações. Então, para a gente entender, como que numa plantação eu estou querendo acabar com plantas, algum tipo de planta.
Bom, por exemplo, aqui, né, eu tenho uma plantação, ela tá toda delimitada, né, onde foi plantado o que realmente se queria plantar. Só que o que pode acontecer aqui? Pode crescer, por exemplo, ervas daninhas. As plantas, então, né, chamadas de danosas, elas vão crescer junto com essas plantas que foram propositalmente plantadas, né, que é o que se queria colher, e elas podem acabar crescendo junto aqui no meio, junto com essas plantas, e aí elas acabam, às vezes, elas têm muita facilidade de crescer, né? Então elas acabam crescendo muito e podem acabar até sufocando as plantas que a gente realmente queria que crescessem, né? Então, por isso que esse tipo de planta, né, muitas vezes conhecida como mato também, elas se tornam danosas, né, porque elas cobrem essas plantas que a gente realmente quer, de ter a luz do sol, por exemplo, de conseguir os nutrientes, né, lá no solo, elas também, as raízes dessas plantas danosas, elas também acabam, digamos assim, roubando as vitaminas e os nutrientes que as plantas precisavam para crescer, né? Então, quando a gente tem uma plantação do que a gente quer e nessa plantação crescem então essas ervas daninhas, essas plantas danosas, a gente não tem uma boa colheita, né? Na época de colher, porque elas não vão conseguir crescer o suficiente, né? Outra questão que a gente tem são os fumigentes, que é para o controle de bactérias no solo. Então, quando a gente estuda um pouco mais sobre o solo, né, a gente vê que existem bactérias boas e bactérias ruins para as plantas, né? Então, elas acabam também, às vezes, retirando, né, os nutrientes necessários para que a plantação que a gente realmente quer que cresça, e aí vai acabar não crescendo como deveria ser. Nós temos também os fungicidas, os acaricidas, nematicidas e formicidas. Vamos lá então. Os fungicidas, eles são para o controle de fungos que crescem então no plantio, né? Então aqui a gente tem uma foto, eu não sei se vocês já viram alguma vez andando pela rua aí, alguma árvore muito grande, que às vezes tem esses fungos nos seus frutos também, nas suas folhas. Então, o mesmo pode acontecer nas plantações e isso também, né, não é bom para as plantas, né? Vai acabar tirando os nutrientes, vai acabar sufocando um pouco também essas plantas, né? Os acaricidas são para o controle de ácaros. Os ácaros, eles são pequenos animais e eles são da classe dos aracnídeos, né? Como as aranhas. E eles atacam as plantas e as folhas, né? Então eles podem acabar comendo, tem várias classes de ácaros e conforme a classe dos ácaros, né, eles vão fazer algum dano específico para as plantações. O interessante desses ácaros também é que eles não são encontrados só na plantação, né? Talvez você já tenha ouvido falar sobre os ácaros em colchões, em sofá, em travesseiro, né? E que eles também são bem danosos para nós, seres humanos, porque eles podem acabar trazendo alguns problemas respiratórios também para nós, né? Os nematicidas, eles são para o controle dos nematóides. Os nematóides, então, são esses vermes, né? São considerados parasitas e eles, então, competem com a nutrição da planta, né? Então, eles são esses pequenos animais, esses vermes, e eles acabam, então, adquirindo o nutriente que deveria ir para a nossa planta, para nossa plantação, né? E os formicidas é para o combate de formigas, né? Que é onde a gente já sabe, provavelmente vocês já viram alguma formiga carregando alguma folhinha aí e realmente se torna bem danoso
para uma plantação grande, né, onde tem muitas formigas, porque daí, por exemplo, se você está fazendo uma plantação de alface, ela vai ficar toda cortada, toda cheia de furinhos, né, de buracos, ou até vai tirar boa parte das folhas, né, da alface. E para vender isso não é bom, né? O consumidor final, ele geralmente quer alfaces com umas plantas bonitas, né? Bem verdes, bem bonitas e sem buraco possível, né, nas plantas. Bom, então nós já sabemos o que são os agrotóxicos, né? Então eles são produtos tanto químicos quanto biológicos que podem ser usados então para o controle, né, de plantações. Então, os pesticidas, eles são então produtos usados para parasitas, animais e pragas. E os inseticidas, então, né, como a gente já viu, é uma classe de um dos agrotóxicos também. Ele é mais específico para o controle de insetos, que a gente viu agora há pouco também. Todos esses foram citados no trecho que a gente leu no início da aula, né? Bom, então, como eles são usados? Nós temos aqui nas fotos, né, e vocês podem ver que eles são os inseticidas, por exemplo, né, os agrotóxicos e os pesticidas de suas diversas funções, né? Tanto para insetos, para pequenos animais, para fungos, para bactérias, plantas. Eles são geralmente, né, no seu estado gasoso, né? Vocês podem ver aqui pequenos gases, né, vapores aqui. E esses são, então, os agrotóxicos que estão sendo, então, distribuídos nessas plantações. Então, como vocês podem ver, a gente pode ter um processo de colocação, né, desses agrotóxicos de forma manual, onde uma pessoa, né, bem vestida, totalmente protegida, coloca manualmente, né, os agrotóxicos sobre a plantação. Né? Geralmente isso é feito em áreas menores, né? E quando for uma área muito grande, a gente pode ter então o uso diretamente de máquinas, né? Para que possam fazer então poder espalhar bem, né? Sobre toda a plantação. E também o uso de pequenos aviões, né? De Boeings. Bom, então, como que esses agrotóxicos eles vão atuar na nossa plantação? A gente viu, né, o que são os agrotóxicos, vimos para o que eles são usados, né, as possibilidades, né, de pestes que a gente pode combater usando esses agrotóxicos. Então, vamos entender como realmente eles podem agir, né? Bom, então a gente pode ter, né, o contato direto. Então a gente tem aqui o exemplo, né, de uma folhinha, uma plantação e uma larvinha, né? Essas pequenas larvas, elas são conhecidas, né, muito conhecidas por comer muito, né, nesse período e realmente são bem danosas às plantações. Então, o contato direto, ele faz com que o contato no corpo do animal, ele penetra e acaba esse agrotóxico sendo conduzido através do corpo do animal, né? Chegando até as suas terminações nervosas. E aí ele pode matar, então, né, insetos pelo simples contato com a superfície do inseto. Então, ele vai se adentrar, né, pelo corpo ou pela pele do inseto.
Outra possibilidade seria através do contato residual. Aonde foi colocado, né, o agrotóxico ali, e depois a praga chega até o local que já está contaminado com o agrotóxico, né? E aí a gente tem também a questão da ingestão, que é onde o animal vai então realmente comer, né? E vai absorver então esse agrotóxico pelo intestino, e aí ele vai atingir também o sistema nervoso dessa praga, né? E os inseticidas mais antigos eram os que possuíam mais esse tipo de ação, né? Eles eram então depositados e depois que a praga chegava, ela ingeria então o agrotóxico. Outra questão também seria a repelência, né? Em vez do já tá o resíduo ali do agrotóxico, né? Em vez dele comer ou de ter contato com aquele agrotóxico, ele vai ter uma repelência. Ele vai acabar então repelindo o animal. Ele vai ter algum composto presente na sua formulação que vai então impedir a praga de chegar perto da plantação, né? É como se para nós a gente chegasse em um local que tivesse um cheiro muito ruim, que a gente não conseguisse ficar naquele local, né? Então, esse poderia ser um exemplo para vocês entenderem melhor como que é essa ação, né? Nós temos também o fumigante, que é onde o inseticida ele entra então pelas vias respiratórias e ao ser inalado então, né, pelo inseto, por exemplo, nos inseticidas, o gás penetra então no seu pulmão, né, e age então sobre o sistema nervoso. E outra questão também seria a questão onde o animal se atrai realmente pelo agrotóxico, né? E pelo cheiro do agrotóxico. O contrário da ação de repelência, né? Que é onde a gente afasta o animal. Dessa vez a gente atrai o animal para ele vir e então comer, né? Digamos assim, ou encostar, ter o contato com esse agrotóxico. O que é diferente da ingestão, né? Porque na ingestão o animal ele não percebe a presença do agrotóxico, né? Ele vai apenas comer a plantação como normalmente faria e por acaso ele come o agrotóxico junto. Nesse caso ele é atraído pelo agrotóxico. Bom, então aonde mais nós podemos encontrar esse tipo de agrotóxico? Até agora eu falei, né, sobre as plantações. Só que a gente viu que existem vários tipos de agrotóxicos, né, e pesticidas, né? Então existem várias classes para vários tipos de função, para vários tipos de pestes. Então eu gostaria que vocês pensassem se vocês se lembram, se recordam aonde que a gente pode usar, onde que a gente pode encontrar esses tipos de pesticidas no nosso dia a dia mesmo, né? Bom, como eu falei, né, dando alguns exemplos, durante o nosso dia a dia, com certeza a gente já viu alguma formiga andando com alguma folha, com algum pedacinho de bolo, de pão, de comida aí pela nossa casa, né? A gente com certeza já viu uma barata em casa, né? Já vimos alguns grilos, algumas moscas.
com certeza já vimos algum tipo de pestes, né, consideradas pestes. Então, vocês conseguem, a partir dessas dicas aí, citar algum tipo de pesticida, algum tipo de produto que vocês já tenham visto? Bom, nós temos aí no supermercado, né, algumas classes de pesticidas, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, que são justamente para insetos, baratas, mosquitos, pequenos insetos, né? A gente tem outros tipos diferentes, né, para atrair moscas, para atrair mosquitos, né? Se usa até para mosquitos e moscas, aquelas raquetes elétricas, né, também acaba sendo um tipo de combater essas pestes, né, onde a gente não quer que elas estejam. Antigamente se usava muito esse estilo de inseticida, que era como se fosse uma plaquinha que a gente colocava nesse instrumento, ligava ele na tomada, né? E ele esquentava e isso aqui então evaporava. E aí a gente ia ter então a ação de repelir, né? Ou então chegar a matar os insetos incidentes nas casas, né? Esse primeiro modelo aqui de inseticida que a gente vê aqui nas fotos, né? Até com algumas marcas bem conhecidas, é uma forma, né, de aplicação. Então, sobre spray, né, no estado gasoso dos nossos inseticidas. E aqui, então, né, a gente estaria provocando aquele processo, né, onde está em um estado, né, e aí a gente está, então, evaporando a gente está tendo uma mudança de estado físico aqui, né, do nosso inseticida, e ele vai evaporando, né, e passa pelo ambiente. E aqui a gente tem também uma forma mais moderna também de inseticida, colocado também na tomada, só que ele já vem aqui dentro como líquido, né? E aí ele passa a ser, então, aquecido, e a gente tem essa mudança de estado físico de novo, né, do líquido para o gasoso, e aí isso se espalha no nosso ar. Bom, então, pessoal, agora que a gente já entendeu o que são os agrotóxicos, os pesticidas, os inseticidas, como eles agem, qual a função deles, como a gente encontra eles no nosso dia a dia também, a gente já viu que a gente usa esses inseticidas também e os agrotóxicos. Eu gostaria então que vocês fizessem uma pesquisa sobre o tema agrotóxicos e inseticidas. Vocês têm então 25 minutos para fazer essa pesquisa. Ela tem o tema, né, agrotóxico e inseticida, mas dentro desse tema vocês estão totalmente livres para pesquisarem o que for do interesse de vocês. Então, algumas dicas, né, do que podem ser pesquisado caso vocês queiram. Como que é o uso dos agrotóxicos no Brasil e no mundo. Vocês podem pesquisar também quais são os agrotóxicos melhores, digamos assim. Vocês podem pesquisar outras formas de controle de pragas que não seja com a utilização dos pesticidas, né, dos processos químicos, né? Vocês podem pesquisar algum processo biológico para conseguir esse mesmo meio. Vocês podem fazer então uma comparação de qual poderia ser a melhor forma, né, de combater essas pragas em uma plantação, por exemplo, que é o que a gente mais vai ver aqui na nossa aula, né, sobre plantações. Enfim, vocês ficam totalmente livres para pesquisar o que for de interesse de vocês sobre o tema.